e o céu. Oh, glória a Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, se você fechou, no texto que nós lemos. Está feliz, irmão? Eu creio pela fé. Aleluia. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou fazer aqui uma bem breve introdução para falar desse texto. Essa igreja aqui, ela é uma igreja especial, porque ela tinha 9 dons espirituais. E a primeira carta, ela foi escrita, foram perdidas 2 cartas de Corinto. Eu acredito na manifestação de Deus, na preocupação e responsabilidade do Espírito no que diz respeito à canonização das Escrituras. Como assim? Tem alguns livros que são, por exemplo, essas 2 cartas perdidas de Corinto. Cadê ela? Porque não colocaram no canon. Outros livros, como o Didaquê. O Didaquê foi um livro que os apóstolos usavam no tempo de Jesus. Eles usavam a Torá e usavam a Didaquê. O Didaquê era um livro de instruções. E há quem diga, por que esse livro não foi inserido na Bíblia Sagrada? Porque só está aqui, ou melhor, só está aí na sua mão o que o Espírito Santo de Deus quis, né? Tanto que há citações de livros apócrifos, livros ocultos que não entraram no canon. Há citações desses livros que são feitas por Judas, por outros autores, que também não estão aqui. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele teve cuidado de deixar aqui, através dos autores, dos 40 autores inspirados, 39 judeus, só Lucas gentil, só aquilo que ele queria que a igreja ouvisse, entendesse e tivesse como regra de vida, prática e fé. Então esse texto que nós temos de Corinto, a primeira carta foi escrita para resolver um problema no culto. Imagine, 9 dons espirituais, uma igreja que cresceu, né? Com certeza, se tinha 9 dons espirituais, era porque gostava de orar. Só que eles ficaram deslumbrados pelo dom de línguas. Nós não somos diferentes, porque todos os dons que são dons de evidência, por exemplo, cura, evidência, língua, evidência, profecia, dom de evidência, são dons que nós chamamos de dons externos, porque a gente está vendo, né? Ninguém se fica em euforia pelo dom de intercessão, que é aquele só você e Deus na madrugada, né? Ninguém fica orando a Deus, Senhor, me dá o dom de intercessão. A gente quer os dons externos, é verdade? Por quê? É simples de entender isso. Os dons externos, eles são muito mais fácil de alguém, depois de uma mensagem ou de uma pregação, bater na tua costa e falar assim: bora ali na Boi de Ouro que Deus te usou hoje. Dom externo. O dom da pregação é um dom externo. Então geralmente você vê um jovem vendo um pastor ou alguém pregar, desceu o desejo no coração dele, nasceu o desejo no coração dele, dizer assim: Deus, eu quero ser um pregador. Mas os dons que não são externos, eles geralmente não têm uma procura forte, é verdade? E essa igreja se entusiasmou com o dom de línguas. Quando a gente estuda a cultura grega, a gente pode observar que a Grécia, que o grego antigo, que o mundo antigo, ele estava fundado em culto pagão gnóstico. E lá tinham as religiões que são chamadas de religiões de mistério. Só rapidamente, o que é isso, pastor? Era uma mescla de sincretismo, de pragmatismo, de culto cristão com culto ao imperador, misturado com panteão grego e romano. Aí você já viu a mistureba que deu. Dr. Augusto Nicodemos escreve um livro muito importante, que se você não leu, leia, chamado O que estão fazendo com a igreja? É um livro muito bom. E ele diz lá que a igreja brasileira é uma igreja com a alma católica. O doutor Hernandes Dias Lopes é muito oportuno quando ele diz no seu livro Pregação Expositiva que as nossas raízes, elas são culto pagelança indígena, catolicismo romano, espiritismo kardecista vindo da França e cultos afros. Ou seja, tudo isso está inserido na cultura do brasileiro na hora de crer. Tanto que no teu culto você tem coisas do catolicismo, você tem coisas da pangelância, você tem coisas do espiritismo e assim sucessivamente. E essa igreja ficou então abismada, porque todo culto que eles iam, eles só queriam falar em línguas. E tinha uma coisa que Paulo, quando escreve a primeira epístola, foi para quê? Para colocar no culto ordem e decência, porque o nosso Deus, ele é um Deus que recebe sim adoração com emoção. Preste atenção para mim. Há alguns irmãos nossos na fé, que são chamados de irmãos reformados, que eles têm uma outra lente e uma outra ótica de ver o culto.
Como por exemplo, há quem diga que se você estiver aqui no culto adorando a Deus, ou em pé, ou geralmente sentado, você não pode nem levantar na sua mão, ou nem dizer glória a Deus ou aleluia bem alto, porque isso vai ser uma falta de reverência para alguns irmãos. Então eles se contêm em sentar na sua cadeira, ficar sentadinho, amém, porque eles dizem que o culto dele é racional, amém? As escrituras falam sim de um culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, olhe para mim. Só que a escritura diz que o culto ele é feito por emoção, né? Aí o que foi o problema? O problema é que essa igreja não sabia ser racional, ela sabia só adorar com emoção. E a gente tem que ter os dois. A gente tem que saber adorar quando é Deus, saber se comportar, mas nada proíbe de você levantar a sua mão e se expressar a Deus como você quer. Amém ou não amém? Tem os irmãos que gostam de ficar caladinho, né? Tem aqueles que não gostam de falar, não, fica ali sentado no seu culto. Deus está recebendo, tá, mas tem aqueles que são mais eufóricos, e quando sente aquele negócio assim, pode te dar um grito, um rabo de arraia, né? Dá uma pisada, uma machada assim no chão. Amém. O importante não é isso. O importante não é a emoção. Só que a emoção tem que ser bíblica. Ela tem que ser racional. Amém ou não amém? Ok. Quando essa igreja cresceu, Paulo então escreveu essa carta e disse assim: olha, vocês são uma bênção. A igreja de vocês é uma bênção. Vocês têm 9 dons espirituais. Só que o culto, ele precisa ter ordem. E ele vai escrever a primeira carta para demonstrar a essa igreja como fazer um culto bíblico. Só que a segunda carta, ela é uma carta mais doutrinal. Ela é uma carta mais preocupada com doutrinas dentro da igreja. E esse capítulo de número 3, por que, pastor, o capítulo de número 3 da segunda carta? Olhe para mim. Porque é um capítulo que os crentes que não gostam de estudar mais usam para o seu embasamento. Com o verso 6, leia lá, o famoso verso 6. Capítulo 2, verso 6. Quem encontrou? O qual nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aí eles pegam só, o capítulo todo tem 18 versículos. Eles esquecem os 17 versículos e a parte A e a parte B do versículo 6. E esse capítulo 3, o que só serve para ele é a parte final do verso 6 que diz: porque a letra mata. Olha isso, irmão, mas o Espírito vivifica. Eu já não gostava de estudar, é 2 Coríntios capítulo de número 3. Está na primeira, né? 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo 6. Olhe para mim. É só esse texto aqui. Aí ele fala assim: está vendo? Deus só quer que a gente ore. Porque se a gente for estudar, a letra mata. Quem já ouviu isso pelo menos uma vez por mês, levante a mão. Olha, os músicos estão dizendo aqui que eles já ouviram muito isso. Você já imaginou uma coisa dessa, irmão? E esse capítulo todinho é Paulo falando sobre a excelência de algo que Deus derramou para nós que cremos que Cristo Jesus é o Senhor. Olha lá no começo da tua Bíblia, a epígrafe vai dizer assim, a excelência do ministério da nova aliança. E é interessante que Paulo vai falar para a igreja, olhe para mim, vai dizer assim, versículo 1: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Há quem diga que Paulo não pede que ninguém seja recebido numa igreja com uma carta de recomendação, mas não é isso. Tanto que a carta aos Romanos e outras cartas, o próprio Paulo faz recomendação dizendo que os irmãos têm que ser recebidos nas igrejas através de carta de recomendação, que é um uso que nós fazemos até hoje. Só que o verso 2, Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, leia comigo por favor, para você entender: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, olhe para mim. Ímpio lê a Bíblia? Responda em alto e bom som. Ímpio lê a Bíblia? Crente não lê. Imagine ímpio. Olha que Paulo está dizendo:
Eu não vou enviar carta para vocês, porque os crentes que eu estou falando, eu sei que são crentes e têm testemunho. E vocês são a carta que o mundo lê. Eu te garanto, o ímpio não lê a Bíblia. Alguns, pode ter algumas exceções, mas a Bíblia que o ímpio lê, você sabe quem é? Você sabe quem é a Bíblia que o ímpio lê? Leia lá, ó. Vós sois a carta escrita. O ímpio lê você. Você é a Bíblia que o ímpio lê. É por isso que quando nós falamos, olha, postura, vida no altar, decência e ordem, mulher prudente, homem prudente, caráter, uma só mulher, uma só esposa, um só marido. Por quê? Porque o ímpio está te lendo. A primeira coisa que o ímpio fala quando ele olha para um crente é isso aqui. São duas coisas. Ou ele vai dizer, que na maioria das vezes ele diz, eu ser crente como esse crente? Nunca. Por quê? Porque ele te lê. Se tem uma coisa que a gente mais sabe fazer é prestar atenção na vida dos outros. Às vezes nos preocupamos com a nossa vida, às vezes nos preocupamos com o nosso fazer, com o nosso crescimento, com as nossas atitudes, mas nós somos os maiores dos fariseus quando é para falar da vida de outrem. Ou o ímpio vai dizer assim, ó, eu ser crente como esse crente, ou ele vai abrir a boca dele para dizer assim, eu quero que a minha família seja como a família desse crente, desse homem. Ó, por que o evangelho no Brasil tem perdido poder? O evangelho bíblico perdeu o poder, pastor Narciso? Não. O evangelho de Cristo continua curando, salvando, restituindo? Sim. E por que muitos não querem? Porque o evangelho que está sendo apresentado aí é todo, menos o bíblico. Tem evangelho de todo gosto, irmão. Evangelho é uma boa notícia. Evangelho é uma novidade. Tem evangelho para todo gosto. Tem um light, tem um gospel, tem um worship, tem para todo gosto. Mas o da cruz, ó, Paulo está escrevendo dizendo, olha, eu não vou mandar carta, porque eu sei que eu estou falando com crente. E vocês são a carta que o mundo está lendo. Versículo de número 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra. Olhe para mim, todos. O que estava escrito em tábuas de pedra? O que? Diga comigo, a lei de Moisés. Diga mais forte, a lei de Moisés. Ele está dizendo assim, olha, eu estou escrevendo para vocês, porque eu sei que vocês são escritos não com a tinta que eu estou escrevendo, ou com a pedra que Moisés escreveu, mas vocês foram escritos pelo meu ministério. Aleluia, versículo 3, por favor. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Escrita, não está escrevendo, está escrita. Amém ou não amém? Esse negócio de tu tá na prova e Deus escrevendo, tu tá chorando e Deus escrevendo, tu tá passando a prova e Deus escrevendo, é mentira de cantor que não gosta de ler a Bíblia e gosta de emocionar. O versículo de número 4, olha o que Paulo vai dizer. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de quem? 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós, como se partisse de nós, como se partisse de nós. Talvez tu possa pensar assim, não, eu vou lá porque depende de mim, não partiu de ti, tu está aqui. Você não entendeu, não partiu de mim estar pregando aqui agora, não partiu de você. Nós fomos chamados para um propósito, escrito para um propósito, marcado pelo ministério do Espírito. Aí Paulo no verso de número 4 vai dizer que tudo isso aconteceu por intermédio da campanha. Leia o verso 4. E por intermédio de... Você só tem confiança em Deus porque Cristo morreu na cruz. Ou
versículo de número 5, não por nós mesmos, que o arminiano escute isso, que o pelagiano escute isso, e que o semi-pelagiano escute isso, aqueles que dizem que o homem precisa fazer alguma coisa. Verso de número 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar. Ei, não, você não entendeu. Olhe para mim, Paulo está dizendo que você não é nem capaz de pensar nas coisas do céu. Ele não está dizendo que, meu irmão, ele não está dizendo que você é capaz de orar, de evangelizar. Ele está falando vocês, se colocando no meio. Nós não somos capazes nem de pensar nas coisas do alto. Mas ele diz assim no verso 4, mas por intermédio. Olhe para mim, pegando o judaísmo e dizendo assim, ó, judaísmo, eu pensei a minha vida toda como fariseu, que eu poderia chegar um dia diante do Todo-Poderoso e dizer: Senhor, eu cumpri a Torá, eu cumpri a lei, mas eu entendi que não posso, que eu não sou capaz. Romanos capítulo de número 8, no final do capítulo ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei, porque a minha intenção carnal nunca vai procurar Deus. Aí ele abre a boca e fala assim: irmãos, Corinto, vocês crentes que têm os dons, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí ele quer entrar no assunto da lei. Aí ele vai falar no verso 6, olha. A qual nos habilitou para sermos o quê? O quê? Aí na tua Bíblia está escrito ministro, não é isso? Mas na minha, no grego, está escrito diáconos. A qual nos habilitou para sermos servos. Olhe para mim, deixa eu te falar uma verdade que muitos não gostam de ouvir, por isso procuram as igrejas que massageiam ego. Enquanto você não entender que cristianismo é servir e não ser servido, porque as pessoas procuram uma boa igreja que tem uma boa palavra, porque elas querem ser servidas. Porque as pessoas procuram um bom músico, porque eles querem escutar um bom louvor. Porque as pessoas procuram uma boa igreja, porque elas querem se receber. Aí Paulo está dizendo: olha, ele nos habilitou para sermos servos. Sabe, irmão, olha que coisa, só falo se você dá glória a essa. Quando você vai fazer um bom exame numa boa empresa, numa multinacional, olhe para mim, numa multinacional, em algum aspecto, eles procuram quem? Quem é que eles procuram para colocar nas melhores empresas, nas melhores funções? Os melhores, quem tem o melhor currículo. Mas o reino é tão diferente que ele procura os piores. Não, você não entendeu. O mundo procura os melhores, o reino procura os piores. Vou repetir para você, dar um brado de glória a Deus, aleluia. Se você chegasse lá no mundo, você seria destacado de primeira, seria rejeitado de primeira. Mas quanto pior você for, aí que o reino se interessa. A qual nos habilitou para sermos servos. Aí ele entra, ó. Leia comigo. Servos de uma nova aliança. Aí ele fala: não dá, vale crente, não dá letra, mas do Espírito, verso 6, porque a letra, a palavra letra aqui é grama, não é gama, é grama. Grama no grego significa Pentateuco, lei de Moisés. Aí está dizendo assim, ó, ele nos habilitou não para cumprir a lei. Pergunte por quê, pastor? Porque Cristo já cumpriu. Ele nos habilitou não para cumprir a lei. Pergunte por quê, pastor? Porque você não consegue cumprir, nem eu. Aí ele fala: a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei. Irmão, você não entendeu, porque eu preciso falar, né, para você entender. Olhe para mim. Quem está falando isso aqui é um fariseu. Tudo para um fariseu, Caio, é a lei, é a letra, é a Torá. Quer ser salvo, segue a Torá. Quer ser bem sucedido, segue a Torá. Quer viver bem, segue a Torá. Agora esse fariseu parece que sofreu uma metamorfose.
vai usar aqui, ó, no versículo de número, leia comigo, aqui no versículo de número, transformou, cadê essa palavra? Isso, versículo de número, deixa eu só encontrar aqui no capítulo da glória, que eu acho mais rápido, irmão. Versículo 18, lá no final ele diz assim, ó: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando por meio da glória do Senhor, somos transformados. Essa palavra no grego é metamor. Como é que um fariseu que falava é a lei, é a lei, agora ele está dizendo assim, não mais da lei. O que é isso, pastor Narciso? Isso é mudança de caráter. Aí eu te pergunto, você pode fazer qualquer ritual. Lá vai Lutero, ó, o Papa falava assim: Lutero, quer que o teu pecado seja perdoado? Olhe para mim, quero. Sobe a escada de joelho, lá vai Lutero. Quando ele chegava, a escada era alta, quando ele chegava lá em cima, o joelho dele estava todo lascado, desculpa a expressão, e ele continuava pecador. Lutero, quer ser salvo dos teus pecados? Quero. Ora no milho. Lá vai Lutero orar no milho. Lutero, vai lá para a montanha e fica lá no monastério horas e horas. Aí Lutero falava assim, ó: eu não entendo, quanto mais eu cumpro, a minha alma não tem paz. Aí eu bato nos sinergistas na tarde de hoje. Por quê? Porque guardar sábado não traz paz para a tua alma. Pegar uma caravana e ir para Aparecida fazer campanha não traz paz para a tua alma. Atrás quem pode trazer é Cristo. A metamorfose só quem gera é o Espírito. Você pode parar. Escute isso. Lá vai eu. Você vai passar horas com um filósofo. Olhe para mim. Ele vai te falar todo o pensamento pré e pós-socrático. Vai te falar todos os meios da filosofia. Você vai ouvir tudo. Você vai ficar de boca aberta. Mas quando você terminar de ouvir o sermão dele, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Por quê, pastor? Porque a filosofia não muda. Escute só. Jesus vai passando e Mateus está lá. Alfândega. É aquele barco ali. Quantos quilos de peixe? 60 quilos de peixe. 30 do império. Dá teu denário aqui e pode seguir. Alfândega. Cobrador de imposto. Tão mal falado que nem o dízimo deles aceitavam no templo. Só para você ter uma ideia. Traidores do povo judeu. Só que o evangelho é tanto poder que Jesus vai passando. Segura. E Paulo diz que a fé é pelo ouvir. Mateus já tinha ouvido alguma coisa. De repente Jesus vai passando. Mateus está aqui cobrando imposto. Ele só fala assim, ó: segue-me. Posso imaginar o homem dando uma bofetada nas moedas. Pá, fica aqui porque encontrei um que é melhor que a prata e que é o ouro. Mudança de valor que o mundo não pode te dar. Ei, as igrejas estão... Agora mudou o slogan. Não é mais eu sou agora é a Universal resolve. Olha, meu Jesus, a Universal resolve. Cristo resolve, a cruz resolve, o sangue resolve, a palavra resolve, a metamorfose do Espírito resolve. Aí ele entra, escute só. Vamos lá, versículo 6. Deus chamou vocês para serem servos. Eu não vou falar escravo para não parecer muito pesado, mas poderia ser muito bem escravo. Mas porque a letra mata, mas o Espírito 7. Aí ele fala assim, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra. Irmão, como é que Paulo vai chamar a Torá de ministério da morte? O que aconteceu com esse homem? O que fez Paulo trocar o judaísmo? Dá glória aí, irmão, para ajudar o pastor. Trocar o judaísmo, versículo 7. Se o ministério da morte, lei, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés,
por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Essa palavra desvanecente significa transitória, passageira. Ainda que passageira, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, escute só, Paulo não está rejeitando a lei. Ele está dizendo assim: eu descobri que a lei é só o petisco. Por quê, pastor? Porque ele fala que a lei já resultou em glória. A lei que mata, a lei que ele chama de lei que mata, está dizendo assim: olha, essa lei transitória, passageira, que não justifica, ela já trouxe um aperitivo. Por quê? Porque ela já trouxe glória para o mundo. Só que aqui eu conheci, versículo 9, para melhorar, ó. Porque se o ministério da condenação, a lei, foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Irmão, escute isso aqui. Aí ele diz no 10, leia comigo para a gente concluir o pensamento. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência da glória. Porque se o que desvanecia, se o que passava teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha só, ele está dizendo assim, ó: a lei de Moisés, a lei que mata, ela veio e abençoou o povo, amém, ela abençoou, a lei é de Deus. Paulo não está rejeitando a lei, mas ele está dizendo assim: só que essa lei de Moisés, ela é transitória, ela é passageira, ela passou. Só que a lei, aqui está vindo agora a excelência da lei que eu estou pregando agora, a excelência da lei do Espírito. Irmão, sabe o que me alegra? É que os próprios judeus hoje não estão nessa excelência, na excelência dessa nova aliança, e nós estamos. Me prova, pastor. Olha o texto e tu vai dar glória. Ó, versículo de número 14. Olha para mim antes de você ler. Já estou terminando. Até hoje, 2020, até hoje, quando eles pegam a lei de Deus para ler, a Bíblia diz que tem um véu no coração deles, que eles leem e não conseguem entender. Aí o arminiano pega esse texto e fala assim, ó: depende de ti. Está aqui a palavra, tu não quer. Só que o versículo 14, Paulo diz que foi o próprio Deus que endureceu eles. Não entendi. Lê. Mas o sentido deles se endureceram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, leia o 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Se você não deu glória, foi porque você não quis. Por quê? Porque você, quando lê Moisés hoje, irmão, como é que eles vão pegar a Bíblia? O próprio Paulo em Romanos 10 dá testemunho: eu dou testemunho por Israel, a nação eleita que Deus escolheu para mostrar salvação para o mundo. Não existe povo no mundo mais zeloso do que ele. Porém, quando tem um porém, o negócio estreita, né? Porém, eles têm zelo, mas não têm entendimento. Olha isso. Por quê, pastor? Leia comigo Romanos capítulo 10, versículo 20. Volta aí um pouquinho. Romanos 10, 20. Paulo era terrível. Ele vai pegar o profeta Isaías logo. Aí ele vai dizer, Romanos 10, 20, olha o que ele diz. Quem encontrou, diga amém. E Isaías a mais se atreve e diz: eu fui achado esperando, irmão, tu lê da glória. Eu fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me por aqueles que não me buscavam. Você já viu você achar algo que você não procura? Me explica isso.
Está provando aqui que você não encontrou Deus, porque fui achado por aqueles que não me procuravam. O que tu procurava? Pop som, pó, prostituição, carne. E revelei-me. Romanos capítulo de número 11, bem baixo, versículo 8. Como está escrito, não é o pastor Narciso, é como está escrito. Versículo 8: Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, e ouvido. Irmão, qual é o cabra macho ou a mulher que é capaz de resistir à pregação dessa palavra? Só o arminiano. A própria Bíblia está dizendo, eles vão ouvir a pregação, mas eu vou endurecer eles. Eles vão ver, mas não vão entender. Eles vão ouvir, mas o ouvido não vai entender. Por quê, pastor? Aí ele fala, até hoje, quando eles pegam Moisés, eles leem e não conseguem ver Cristo em Moisés. A gente é tão cristocêntrico que a gente vê Cristo no Gênesis, em Êxodo, Levítico, em Número, Deuteronômio, Josué. A arca é Cristo, o maná é Cristo, a nuvem é Cristo, a serpente é Cristo, Noé é Cristo, a arca de Noé é Cristo, Moisés é Cristo, o sacerdote é Cristo, os profetas são Cristo, tudo é Cristo. Como é que eles conseguem ler e não conseguem ver? Aí o pentecostal que gosta do manto, nada contra o manto, não tem essa palavra manto, é só de Jesus. Pega esse texto tão rico que está falando de final da era da lei, da era que o homem não tinha liberdade. É por isso que aqui no versículo de número, leia comigo, 17, ele vai dizer assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? Aí há. Por quê? Porque na lei não tinha liberdade. Na lei tu adora como a lei manda. Na lei tu adora como Moisés quer. Na lei tu adora como os fariseus querem. Na lei tu tem os passos contados no dia de sábado. Só que Paulo está dizendo assim, só que agora o véu, para terminar, o que me chama a atenção, e eu termino aqui, é que ele diz o seguinte, versículo 9, volte comigo, capítulo 3, versículo 9, segunda carta aos Coríntios. Encontrou, diga amém. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Irmão, eu mudei minha concepção em dizer que vai piorar. Não vai piorar. Vai piorar para quem não está no ministério da justiça. A Natália não pregou ontem aqui, o Felipe não pregou ontem aqui, o Rafael não pregou ontem aqui, que quem está em Cristo tem expectativa. Então por que a gente vai piorar se a gente está do lado que ganha? Vai piorar para o sistema. Vai piorar para os ímpios, que já estão no juízo, mas nós já estamos desfrutando. Deu uma depressão em João Batista, rapidinho, Mateus 11, João Batista pegou 2 discípulos, passou o ministério todo pregando, ele falou assim, ele não pode ser o Messias, porque se ele fosse o Messias ele não estava preso. Olha a cabeça dos crentes de hoje. Se ele fosse Deus na minha vida, eu não estava nessa luta com meu marido. Se ele fosse Deus na minha vida, eu não estava passando por essa prova financeira. Aí João Batista deu uma crise nele, não é diferente, ele falou, vamos lá, pergunte para ele se ele é o Messias, se ele é o Cristo, porque a minha Bíblia diz, o profeta Isaías diz que quando o Messias pisasse na terra, ia acabar o sofrimento. Se ele é o Cristo, porque eu estou preso, pergunte para ele se ele é o Messias, ou nós esperamos outro. Aí ele chega lá, Senhor, João Batista está perguntando se o Senhor é o Messias. Olha a resposta de Jesus, fala para João que o cego está vendo, o coxo está levantando, o paralítico está levantando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo... O que é isso, pastor? Os sinais, eles mostram que nós já estamos vivendo um tempo de glória. Agora, se isso já está bom, se isso já é maravilhoso, se isso já é esplêndido, imagine agora o que está vindo. Vai se reunir todo mundo, irmão. Só de pensar, no texto de Apocalipse 7 que foi falado ontem, não haverá fome, não haverá boleto, não haverá selpa, não haverá internet, só de pensar já nisso,
a glória de Deus, a gente já quer falar em línguas, né? De ser privado, de ser cativo desse mundo. Letra condena, lei, espírito vivifica, tempo da graça. Não tem nada a ver com estudar. Vai estudar para te não estar falando besteira para os outros na rua. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Que essa graça possa nos alcançar todo dia. Só, irmão, o fato de nós podermos abrir o livro e não ter um véu no nosso coração já é maravilhoso demais. Que isso possa nos confortar. Isso é melhor do que um carro e do que uma casa nova. Você poder ler o texto bíblico e entender os... Acho que entender os mistérios da lei do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que possamos prosseguir, caminhar, olhar para a cruz e ter certeza que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer. E se Deus não te abençoar nesse plano, você pode ter certeza que no próximo você já está abençoado. Amém? Às vezes as pessoas brincam, né? Pastor, o senhor não tem casa ainda. Aqui. Glória a Jesus! Porque a de lá está preparada antes da fundação do mundo. Amém? Que possamos ser apegados com as coisas de cima, não com as coisas aqui de baixo. Às vezes nós nos frustramos muito porque nós somos muito apegados com esse mundo aqui de baixo. Nós nos preocupamos muito com ele aqui, focamos muito nele aqui. Vida profissional, vida, tudo aqui. E esquecemos que o material está bem, o espiritual precisa estar bem. Nós esquecemos que sem o espiritual não vai. Esse mundo não é um mundo só de um plano. Existe um plano imaterial. E se a nossa alma não estiver bem com Deus, nós não vamos prosseguir. Do que é que as pessoas têm mais precisado? Muitos estão vivendo, pensando que estão vivendo no tempo da graça, mas ainda estão no velho sistema. Ainda vive debaixo da lei, ainda vive debaixo de uma norma, ainda vive debaixo de preceitos humanos. Quando você passa a entender que você vive debaixo da autoridade da graça de Deus, aí as coisas mudam, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo nós temos escola bíblica dominical, tá? 8 horas da manhã, vamos estar aprendendo aqui a palavra do Senhor. E você é o nosso convidado especial. 18 horas o nosso grande culto da família, tá bom? Venham, vai ser uma bênção. Quarta-feira, culto do meio-dia, normal para toda essa igreja. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor possa dizer. Está encerrado, irmão. Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor.